Ora, então, bem-vindos a mais uma emissão do Ponto Final e quero começar este programa por pedir desculpa de não ter lembrado ainda ou relembrar as questões para onde devem ser enviadas para que o Zé Ferreira responda às mesmas. Programa pontofinal@gmail.com. Eu repito, programa pontofinal@gmail.com. A semana passada foi bastante emotiva. Esta então, José Ferreira, boa tarde. Muito boa tarde. Não há hipótese, fugiram dos temas, não só as comemorações de 25 de Abril, onde parece que Cavaco Silva não foi muito feliz nas suas palavras, bem como, lá mais para a frente, iremos falar numa lista que apareceu assim, muito rapidamente, para candidato à Câmara Municipal de Braga. Comecemos pelo Cavaco Silva, neste caso. O discurso do Presidente da República na sessão comemorativa do 25 de Abril foi surpreendente. E foi surpreendente porque não foi um discurso aglutinador, nem foi um discurso agregador de vontades nacional. Foi um discurso na linha do que Cavaco Silva já nos habituou de há uns anos esta parte. Cavaco Silva é um homem de convicções, naturalmente, e é um homem com uma vontade muito pessoal e muito própria, embora nunca escondesse a filiação partidária, nem escondesse, digamos, a origem ideológica dos seus posicionamentos passados e presentes. Ao contrário de outros presidentes da República, nomeadamente Mário Soares e Jorge Sampaio, que quando foram eleitos fizeram questão de devolver o cartão de militante nas respectivas secções onde militavam, Cavaco Silva nunca o fez. E Cavaco Silva, ao não devolver o cartão de militante, não se assumiu como presidente de todos os portugueses. A mensagem que tem que ser lida é esta. E, portanto, como nunca se assumiu presidente de todos os portugueses, embora o cargo presidencial que ocupa é, sem dúvida nenhuma, um cargo de todos os portugueses, mas, do ponto de vista formal, é assim, mas do ponto de vista pessoal, não foi assim. E, portanto, Cavaco Silva tem sido sempre fiel a si próprio, com algumas intervenções que no passado não agradavam à direita, nem agradavam à esquerda. Tem intervenções mais condescendentes para com partidos e para com governação que se situa mais à direita e menos à esquerda. Este discurso vai nessa linha. Cavaco Silva habitua-nos a isto. É um presidente, foi o presidente mais partidário até hoje. Podemos relembrar aqui alguns episódios, o mais emblemático provavelmente a questão dos Açores. E este discurso não traz nada de novo. É um presidente que afirma claramente digamos, uma posição partidária que nesta altura me parece que não foi de todo em todo a mais positiva para unir e congregar vontades ao nível do país, e do país político, e do país geográfico, e do país humano, porque ao afirmar com o discurso que afirmou, pôs claramente uma diferença ideológica e traçou uma fronteira entre os partidos da governação e os partidos da oposição. Também não foi claro quanto, digamos, às propostas e também por aí à galvanização de vontades políticas para resolver a situação do país. Pode-se dizer que foi um presidente diferente de todos os outros no segundo mandato, já que os outros no segundo mandato são mais interventivos? Sim, mais mandões, este parece que é mais suave. Foi, manifestamente. Cavaco ao contrário dos outros presidentes, que num primeiro mandato tenham uma postura ou tenham um entendimento da Constituição de uma determinada maneira, e no segundo também tinham a mesma, mas foram mais proativos e mais ativos. Cavaco não tem esta bússola, chamemos-lhe assim. Cavaco tem digamos, uma agenda própria, que é uma agenda de direita. Cavaco nunca escondeu que é um homem de direita, convive eventualmente até mal com algumas das referências do 25 de Abril, para não falar do antifascismo, e portanto é um presidente que o discurso não trouxe nada de novo. Não me parece que tenha sido muito diferente daquilo que ele é, como nós o conhecemos. Portanto, se há aqui alguma novidade, foi no facto de ele não ter agregado, digamos, o país político e o país real. Ponto final no assunto de Cavaco Silva. Já mereceu o tempo de antena que merece, porque todos aqui vamos ter que começar de cronómetro a dar as nossas opiniões. Vamos agora à grande novidade da semana, que hoje hoje sexta-feira, porque estamos hoje em estúdio a fazer esta gravação. Hoje irá ter uma reunião magna de todos aqueles que se vão
apresentar ou não. Vamos ver se aparecerá toda aquela gente que se apresentou à assinatura daquela nova lista que quer interferir no destino da cidade de Braga e, portanto, é uma lista, José Manuel, que vai dar que falar. Para já não se trata de uma lista, para já trata-se de um movimento de pessoas com vontade própria que pretende intervir politicamente e pretende, digamos, condicionar não no sentido de bloquear outras propostas das formações clássicas, mas mais no sentido de pressionar, no sentido de marcar alguma agenda cultural. Eu sobre esta questão gostava de tecer algumas considerações, e uma delas é o seguinte: os movimentos cívicos são de primordial importância nas democracias. Os movimentos cívicos, como grupos de cidadãos, são bem-vindos, são associações que devem surgir e que devem aparecer em muito mais quantidade do que aquelas que existem atualmente, e devem também exteriorizar, digamos assim, as motivações que as levam às associações a aparecer. Eu devo dizer que vejo com bons olhos o aparecimento de associações cívicas, vejo com bons olhos o aparecimento de movimentos e vejo com bons olhos o contributo que esses movimentos e essas associações possam dar para o debate político. A democracia representativa está baseada nos partidos políticos, mas a democracia, na sua gênese, não se esgota nos diretórios partidários, não se esgota nos partidos políticos. E há muito boa gente, e há gente com muita qualidade e capacidade, que não se revê no atual figurino dos partidos políticos, que é um figurino, na sua grande maioria, fechado, que implica uma série em muitos casos, muitas subserviências, por que não dizer algumas frustrações ao nível da explanação das suas opiniões e das suas ideias pessoais, e, coerentemente, toda esta gente que não se revê, digamos, neste figurino, tem toda a legitimidade e toda a liberdade para também, querendo e podendo, apresentar-se, digamos, às sociedades locais, e concretamente aqui em Braga estamos a falar deste movimento que surgiu agora, para que de uma forma clara, transparente também, e ousada, por que não dizê-lo, tentar, digamos assim, transmitir as suas ideias para o debate político. Este movimento não é uma associação, é um movimento. E há aqui uma diferença entre aquilo que é uma associação e o que é um movimento. E este movimento é um movimento que surge com pessoas de diversos quadrantes da área da chamada esquerda. Eu confesso que tenho algumas dúvidas em identificar um programa de esquerda para uma junta de freguesia ou para uma Câmara Municipal. Já o mesmo não tenho para um país, porque sabemos quais são os valores norteadores de uma esquerda numa governação de um país, mas ao nível de uma Câmara Municipal ou de uma junta de freguesia as coisas não são tão lineares nem são tão claras como isso. Porque num ato meramente administrativo ou de uma gestão política, se pretender colocar uma rotunda ou um fontanário ou iluminar um campo de futebol ou alargar um cemitério, não vejo onde é que a esquerda possa fazer diferente da direita e a direita da esquerda, porque estas questões ao nível local e cada vez mais local, circunscrito, digamos, às fronteiras de uma cidade, esses conceitos não se podem. A transparência é determinante, mas a transparência é um princípio, não é uma ideologia. Temos pessoas de direita transparentes, temos pessoas de esquerda que não são transparentes e temos vice-versa e temos a contrário. Temos gente de direita que é uma trabalhona e gente de esquerda muito direitinha. Portanto, este movimento aparece aparentemente de uma forma espontânea, mas, na minha perspectiva, não é tão espontânea assim. Não é tão espontânea assim, porque, não pondo em causa os objetivos e as propostas que eu espero que sejam positivas, que sejam lançadas para o debate político e para a praça pública, o tronco deste movimento é um tronco marcadamente ideológico. A base, eu diria que a base... digamos, na sua base, ou o tronco da sua estrutura, assenta em personalidades ligadas ao Bloco de Esquerda. Poderá haver uma ou duas exceções de partidários que não são do Bloco, mas são manifestamente, digamos, não lhe vou dizer coladas, mas são, digamos, da área do Bloco de Esquerda.
Portanto, é um movimento que não é, sendo um movimento de cidadãos, naturalmente, com toda a legitimidade que isso representa, não é, com certeza, um movimento tão apartidário e tão, digamos assim, tão liberto de alguma carga política, ideológica, que possa aparecer aos olhos da opinião pública como um movimento abrangente. Não é, seguramente não é. Bom, mas este movimento aparece também com um elemento que é uma não candidatura ainda do Bloco de Esquerda. Pois que a dúvida é essa, não é? Ao olhar para a lista de pessoas que assinaram aquele documento, 70% são do Bloco de Esquerda, não é? São. Eu confesso que em termos percentuais não tenho de forma séria, digamos, esse feedback, mas maioritariamente são pessoas de esquerda. E, portanto, isso surge numa altura em que o próprio Bloco de Esquerda, enquanto instituição política, não apresenta ninguém. Não apresenta ninguém. E, portanto, isto coloca aqui algumas questões, que é o saber se este movimento é um movimento que, embora fora, digamos, das fronteiras do Bloco de Esquerda, pretende agregar também, e maioritariamente, gente do Bloco de Esquerda. E se assim é, também tem toda a legitimidade. Não devemos tirar daqui nenhumas consequências negativas disto. Agora, estas são as motivações deste movimento. Mas a quem se dirige este movimento? Quem é o destinatário primeiro deste movimento? Há dois destinatários claros. Porque este movimento, ao aparecer, descolado ou fora, digamos, do figurino tradicional do Bloco de Esquerda, é um movimento que se pretende mais abrangente. E esta mais abrangência, pela natureza das propostas que lança ou que vai lançar, porque aquilo que lança não é assim por aí além, surge, digamos, numa clara manifestação de não contentamento com as políticas e com os agrupamentos existentes atualmente. E concretamente dos partidos do arco do poder. Embora também faça moça no PC, na coligação, na CDU. Não é manifestamente um movimento que esteja completamente de acordo com o figurino e com o trajeto e com a postura partidária ideológica da coligação Juntos por Braga de Ricardo Rio, porque senão não aparecia, integrava as listas. O principal destinatário deste movimento deve, na minha perspectiva, ser o Partido Socialista. O Partido Socialista porque o Partido Socialista, para o bem e para o mal, foi a força política que geriu a autarquia de Braga durante 38 anos. E para o bem ou para o mal, o que fez ou deixou de fazer está feito. Está feito. Tem um rosto, tem rostos. A coligação Juntos por Braga nunca teve possibilidade de governar a Câmara porque a população bracarense nunca lhe deu esse apoio. A CDU, quando esteve coligada com o PS na gestão autárquica, curiosamente, nas eleições seguintes, praticamente quase que sempre perdeu o governo que tinha. Quer dizer, a CDU foi uma força política que, enquanto não teve nenhuma assunção de responsabilidades ao nível governativo, e estou a falar concretamente de Casais Batista, ou depois teve numa segunda fase, mas por razões, enfim, penso que de saúde, o engenheiro Casais Batista acabou por sair. Nas eleições seguintes, a CDU perdeu normalmente as eleições. Portanto, dá um bocado a entender que a CDU, enquanto força política autónoma, reivindicativa, não comprometida com um determinado tipo de gestão, ganha as eleições, tem apoio popular, tem uma expressão concreta e objetiva, e quando chega à área do poder, concretamente, na assunção de responsabilidades ao nível da variação, perde influência. Portanto, este movimento tem como destinatário claro e objetivo o Partido Socialista. Portanto, se há algum efeito político, se há alguma pressão política que este movimento possa fazer, é, quanto a mim, ao nível do Partido Socialista. Agora, o que é que isto vale? Os votos, as eleições ganham-se com votos. E as contas fazem-se no fim, em todas as coisas. Este movimento tem, na sua maioria, na sua gênese, pessoas que nunca votaram no Partido Socialista. Eu não acredito. Não acredito porque também, se o tivessem feito no passado, e embora não querendo militar numa força política, podia, pura e simplesmente, declarar o apoio político a uma determinada força das três que estão em presença. Este movimento podia fazê-lo. Podia declarar um grupo de cidadãos, fazer um manifesto e declarar apoio à CDU, ou ao PS, ou à coligação Juntos por Braga. Este cenário parece que não está de todo clarificado. E também não creio, sinceramente, que ele venha a surgir.
Portanto, só lhe resta a esta força assumir-se aí sim, voltando à sua pergunta, assumir-se como lista. Como lista, desde logo fragilizada, porque é uma lista que não tem base social de apoio no Conselho, é uma lista que vai ter seguramente dificuldades, por assim por não vai conseguir. Será uma lista, Osório Ferreira, será uma lista com uma fachada de tentar angariar todos aqueles que quiserem embarcar neste barco e dentro do barco está lá o Bloco de Esquerda à espera deles? Os objetivos e os propósitos podem ser esses. Agora, resta saber se a população em geral não vai fazer leituras deste movimento e das propostas que vierem a surgir daqui. Porque este movimento tem pessoas, algumas conhecidas, outras menos conhecidas, e tem pessoas que têm naturalmente uma firmeza ideológica que nunca o esconderam. E que no passado também, em termos de força partidária, não resultou numa mais-valia por outra. Mais-valia em termos de combate e de ideias políticas, tudo bem, mas não representou, digamos, uma percentagem expressiva nos órgãos a que se candidatou. Na Assembleia Municipal tem 4 deputados, juntas de freguesia não concorreu, na Câmara Municipal também. E dá uma sensação de ser um movimento só mesmo para a Câmara. E eu penso que este movimento não tem outra forma de o ser, porque não tem base social de apoio, porque não tem apoio ao nível das freguesias e do Conselho, portanto, vai ser um movimento que, a constituir uma lista concorrente, vai ser uma lista que eu estou convencido que vai ser uma lista à Câmara Municipal de Braga e à Assembleia de Freguesia, com os resultados que se esperam e que se prevêem, que eu presumo, e pela experiência que tenho visto, não me parece que vão ser uns resultados por aí além. A hora que estamos a falar, evidentemente que ainda não saberemos quem será, entre aspas, o nome que irá saltar para liderar toda esta pseudolista que arrancará para a Câmara Municipal de Braga, mas, pelos vistos, um dos nomes mais falados e mais badalados neste momento é o de António Sousa, mas derivado a não sabermos a certeza se é ele, se não, o melhor é a gente não avançar com mais nada acerca desta lista. E vamos ver, 2 ou 8 dias, cá estaremos também. Sim, mas esta lista tem uma, a aparecer, esta lista tem uma outra, enfim, convém também fazer uma outra análise acerca desta lista, que é o seguinte: independentemente do nome que esta lista venha a propor, esta lista é uma lista que vai ser concorrente a 2 órgãos autárquicos. Vai ser concorrente à presidência da Câmara Municipal e vai ser concorrente à Assembleia Municipal. Isto se ela vier efetivamente a desenvolver nesse caminho. E aqui também há uma reflexão que tem que ser feita. Nós conhecemos os partidos políticos têm o seu aparelho, os partidos políticos têm as suas máquinas, os partidos políticos têm os seus defeitos, têm as suas maleitas, têm as suas frustrações internas, que são conhecidas da população em geral. Portanto, nós conhecemos os defeitos dos partidos políticos e algumas virtudes, mas agora falamos dos defeitos. Nós conhecemos muito bem os defeitos dos partidos políticos. E estes movimentos, que podem ser movimentos interessantes do ponto de vista da participação cívica e interessantes do ponto de vista da propositura de propostas concretas para a gestão de um município ou de uma junta de freguesia, ou neste caso para o município e para a Assembleia Municipal, é um movimento que se representa a si próprio, ou seja, não tem uma estrutura partidária, não tem uma estrutura, tanto quanto eu sei, pelo menos não foi anunciada ainda, não tem uma estrutura organizativa. Portanto, nós sabemos que os dirigentes dos partidos políticos respondem perante os partidos. Nós sabemos que Ricardo Rio responde perante o PSD, a coligação responde perante 2 forças políticas, sabemos que Vítor Sousa responde pelo PS e Carlos Almeida responde pela CDU. Perante quem é que responderá um eventual candidato deste movimento? Fica a dúvida. Vamos pôr um ponto final neste assunto. Vamos muito rapidamente, porque temos que já nos adiantar um bocadinho, já vamos a fugir, o pelotão já está a fugir bastante. Vamos muito rapidamente falar de 2 assuntos. Um deles é tal coisa que nós vamos ter que começar a exigir a senhores para começar a reunir à quinta-feira à noite e não à sexta-feira à noite. É o caso do CDS-PP, que hoje vai dar a conhecer finalmente os nomes que vão entrar na lista da coligação Juntos por Braga.
fala-se muito, fala-se até em demissões, fala-se em mal-estar. Não podemos falar nesse assunto, portanto vamos pôr um ponto final também. Claro. 2 a 8 dias cá estaremos Com para certeza. falar nesse Com assunto. certeza. Outro assunto, muito rapidamente, foi ontem, aquilo se pode dizer, eu não queria aplicar essa palavra, mas vou ter que fechar. Ricardo Rio fechar um bocadinho a porta e ficar em casa enquanto se comemorava o 25 de Abril em plena Avenida da Liberdade e Avenida Central em Braga, e a aparência de Vítor Sousa, que bem soou, que bem foi apertado, que bem foi beijado na Rua de Souto, até cá acima, onde tinha o seu palanque. O que se passou neste 25 de Abril foi algo curioso e por que não dizer um pouco inédito, não é? Porque o Partido Socialista nunca tinha comemorado de forma tão clara e tão assumida o 25 de Abril. E não o tinha por razões que teve a ver, naturalmente, com a sua, digamos, não com a sua gênese, porque os membros do Partido Socialista também foram, digamos, fortemente influenciadores da data do 25 de Abril de 74, mas depois, com as sucessivas vitórias do Partido Socialista e a secção de Braga do Partido Socialista, em Braga em concreto, não pautou muito, digamos, pela comemoração do 25 de Abril. Dava um bocado a liberdade aos seus militantes para participarem em manifestações coletivas ou não, do 25 de Abril. Este sinal de que a secção de Braga do Partido Socialista vem para a praça pública comemorar o 25 de Abril é um sinal claro de que alguma coisa está a mudar no Partido Socialista. A que não é daí, naturalmente, a candidatura de Vítor Sousa. Porque, pela primeira vez, Braga assistiu, digamos, a um evento concreto e objetivo realizado pelo Partido Socialista numa área que é a Avenida Central, portanto, que é uma praça pública, que não tem que ser reivindicada pela União dos Sindicatos, nem pela CDU, nem por ninguém. O 25 de Abril é de todos, portanto, ninguém é dono do 25 de Abril. E peço desculpa desde já que há a candidatura do Carlos Ferreira, do Carlos Almeida, que também esteve ontem na rua a distribuir cravos e a pedir o apoio dos bracarenses. Eu peço desculpa, mas estava-me a passar completamente... Esteve. Mas o que importa é mostrar que aquela praça não é de ninguém, é de todos. Evidentemente, aquela praça é uma praça de todos. Não sei porque é que houve aquela polémica da União dos Sindicatos a reivindicar aquele espaço, por razões históricas. Qualquer pessoa, até o 25 de Abril, até devia ser, digamos, comemorado por todas as forças políticas, independentemente de ser de direita ou de esquerda, porque foi o 25 de Abril que abriu a porta a todas as formações políticas, mais à direita ou mais à esquerda. Quanto a Rio, eu penso que Rio fez qualquer iniciativa lá para uma freguesia São Mamede deste. Numa altura em que até, tradicionalmente, e todos os anos do 25 de Abril, há uma festa do padroeiro, ou uma festa religiosa por ali. Fez essa opção. São opções. Não optou por vir, digamos, para o centro da cidade, pela Arcada. Temos que respeitar também. Fica aqui o desafio para que os candidatos, ontem Vítor Sousa já sentiu isso na pele, os apalpões, os aproximares das pessoas e o suor que lhe caía bem pela cara. Fica aqui o desafio aos outros candidatos, o Carlos Almeida também já esteve ontem de manhã em plena praça a distribuir cravos e também a dar algumas opiniões ao público que se aproximava dele. Fica agora também o desafio a Ricardo Rio para aparecer, para começarmos a ver ou a medir o termómetro, como costuma dizer, ou o barómetro, daquilo que poderá acontecer em outubro, nas eleições de outubro. Sr. Manuel Ferreira, sei que vai ter um fim de semana bastante preenchido. Nós também vamos ter, por isso mesmo, olha, continuação de bom fim de semana. Muito obrigado. Muito boa tarde. 2 a 8 dias cá estaremos para mais um ponto final. Então é um ponto final por aqui. Até para a semana, se as quiser.